Vamos abrir a nossa Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, nós vamos ler o verso 19, Efésios, capítulo 1, o verso é o 19. Eu até vou pedir para a produção colocar para nós esse verso na nova tradução da linguagem de hoje. E você acompanha aí na sua tradução, né? Às vezes algumas palavras mudam um pouco, mas o sentido é o mesmo, né? O sentido ali é o mesmo, mas para a mensagem que hoje Deus colocou no meu coração, esta tradução para esse verso vai encaixar como uma perfeita luva. Peço que o seu coração esteja bem aberto para receber de Deus esse conselho, esta palavra, que eu creio que vai te ajudar, e muito, muito mesmo, irmãos. Vamos lá então, primeiro eu leio, depois eu falo sobre a introdução, né? Já está aí na tela para nós lermos, olha só. E como é grande o seu poder, o poder de Deus é um poder muito grande, e esse poder, ele age, ele opera, ele trabalha em nós. Quem somos esses nós? Os que cremos nele. Irmãos, existe um poder, e esse poder, ele é grande, ele é excelente, ele está acima de qualquer coisa. E esse grande poder, ele age em nós. Ele opera em nós e através de nós. Nós quem? Os que cremos nele. Você está aqui hoje porque você crê em Deus. E já que nele você crê, esse poder que é tão grande, ele está à disposição para todo aquele que nele crê. Que poder é esse? Vamos ver aí na tela. Olha que coisa linda isso. Olha como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder, essa força, essa habilidade, esta virtude que age em nós, é a mesma força, é a mesma unção poderosa que Deus ele usou quando ressuscitou Cristo, quando trouxe Cristo da morte para a vida. Então esse é o poder que transforma, que faz o morto viver, que faz o enfermo ser curado, que faz o familiar ser quebrantado, moldar o seu coração. Então esse poder grande que age em nós, os que cremos, é o mesmo poder, nada mudou, daquele que Deus usou para ressuscitar a Cristo, trazê-lo de volta à vida. E aí só para terminar aqui o texto, né? Diz assim, olha, e fez com que ele, Cristo, se assentasse ao lado direito no mundo celestial, e hoje ele está lá, rogando por nós, intercedendo por nós, advogando as nossas causas, levando a nossa vida até Deus. Então hoje eu quero pregar sobre o poder de Deus. O poder de Deus que age em nós. Olha que privilégio, que honra. Hoje, quando eu preparava, irmãos, esse texto, eu observava esse texto, Deus tocava no meu coração de uma forma muito linda, porque eu pensava, Deus, o teu poder é tão grande, o teu poder é tão excelente, capaz de trazer de volta, ressuscitar alguém que há 3 dias estava já morto, no caso do Senhor Jesus Cristo. E esse poder que é tão grande, hoje ele continua a agir, mas ele age em nós. Então na sua vida existe um poder de Deus, e eu não posso desperdiçar esse poder.
Eu não posso tratar esse poder como se ele não existisse, como se ele não fosse real. Eu não posso passar pela vida sem que esse poder se manifeste em mim. Eu preciso e quero ver esse poder em mim, e mais do que isso, além de eu ver o poder de Deus na minha vida, eu quero que esse poder haja através de mim. Ou seja, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, eu quero que o poder de Deus seja visível, seja real, porque esse poder é real, esse poder trabalha, mas eu preciso adquirir esse poder. Pastor, mas ele já age na minha vida. Ele age, mas alguns não sabem trabalhar com ele. Se você não souber trabalhar, por exemplo, se você não souber dirigir, não adianta ter um carro. Se você não souber trabalhar com uma ferramenta, não adianta você ter aquela ferramenta. Não adianta eu ter esse poder e não saber nem de onde ele vem, não saber como ele se manifesta, ou não saber como aplicá-lo na minha vida. Então hoje o tema da mensagem é 3 fontes de poder. Diga comigo, 3 fontes de poder. Existem 3 lugares, 3 fontes, 3 princípios que eu devo analisar, retê-los, porque é deles que esse poder que age em nós, o mesmo poder que Deus ressuscitou a Cristo e que agora está sentado à direita ali de Deus, esse poder também se fazer presente na minha vida. O primeiro deles é o Evangelho. Você extrai o poder de Deus através da palavra que Ele nos deixou, o entendimento que Ele nos deixou, as orientações das quais Ele nos fez. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia Sagrada, chega lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, lá na altura do verso 16. Aqui você vai ver que a palavra de Deus é a primeira fonte da onde eu vou extrair o poder. E a palavra de Deus é poderosa. A palavra que sai da boca do Senhor é poderosa. Você se lembra daquele homem centurião que estava lá com o seu servo doente? Ele falou: Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga uma palavra. Aquele homem acreditava que o Evangelho, a palavra que Jesus trazia, era cura, que bastava uma palavra e tudo se resolveria, tudo se resumiria, o problema de seu servo seria sanado. Então aquele centurião sabia que havia uma fonte do poder, e essa fonte era a palavra. Hoje nós temos um privilégio que aqueles homens não tinham, que é a Bíblia Sagrada já escrita, aonde nela encontramos tanta vida de Deus, encontramos as histórias, os testemunhos, os milagres do Senhor, podemos interpretar ali a sua vontade, o seu querer. Isso é importantíssimo. Vamos então à palavra, Romanos 1,16. O Paulo disse: porque eu não me envergonho do Evangelho. De grito, não tem vergonha nenhuma em dizer que eu amo o Evangelho, que eu leio o Evangelho, que eu pratico o Evangelho. Sabe por quê? Porque eu entendi que é o poder de Deus. O Evangelho, ele é o poder de Deus, é um poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque é nele, é no Evangelho que se descobre a justiça de Deus, que é de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. O Paulo entendeu: olha, eu vivo da fé. E viver da fé é extrair do Evangelho palavras que vão me direcionar, que vão me mostrar qual deve ser o meu próximo passo. É do Evangelho. Eu não tenho vergonha, o Paulo falou, do Evangelho. Eu não me envergonho. Mas agora você parou de fazer. Se eu parei porque o Evangelho me mandou parar, e eu não tenho vergonha de assumir a minha fé, de assumir o posicionamento que eu tive diante de Deus.
Deus, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque eu entendi que o Evangelho na minha vida tornou-se o poder de Deus para oferecer a salvação, que vai me levar à salvação. Aí ele diz tanto do judeu, como também do grego, tanto daquele que hoje já está em Deus, como aquele que hoje está fora. O Evangelho alcança todos, os de coração quebrantado e aqueles de coração ainda fechado, né? Aquele que hoje se alegra já na presença de Deus, e aquele que não tem nenhum prazer de estar em Deus, mas o Evangelho dele vem salvação, tanto para o judeu, tanto também para o grego. É uma palavra que alcança a todos. Nele, no Evangelho, eu descubro a justiça de Deus. Eu descubro o que é justo, o que é correto, o ato de justiça, tudo aquilo que Cristo comprou e adquiriu para nós, e dali por diante, então, nós não vivemos mais sendo por Ele enganados ou iludidos e coisas semelhantes. O Paulo sabíamos que o Evangelho é o poder, primeira fonte do poder, Evangelho. Ame o Evangelho, anote o Evangelho, leia o Evangelho, leia a palavra, pratique a palavra, obedeça a palavra, porque nele há poder. Pastor, como que eu posso extrair do Evangelho esse poder? Vai algumas folhas aí para frente, chega em Romanos capítulo 10, lá no versículo 8, existe uma maneira de nós, por assim dizer, nos apropriarmos deste poder, fazer com que esse poder seja real mesmo, verdadeiro na nossa vida. E aqui está uma instrução muito poderosa, né? Romanos 10, 8. Mas, o que diz? A palavra, que é o Evangelho, Jesus, o verbo vivo, né? A palavra está, primeiramente, junto de ti. Ela tem que estar na tua boca e tem que estar no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. O Paulo falou assim: gente, aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos ensinando para vocês, é a palavra, é o Evangelho, é a vontade de Deus. Então você tem que pegar essa palavra, primeira coisa, ela tem que estar junto de você. Ela não pode estar apartada de você. A palavra não pode estar lá e você cá. A palavra não pode dizer avança e você fica parado. A palavra não pode dizer vira para a esquerda e você vai para a direita. Não, você tem que estar junto dela, unida a ela, aliançada a ela. A palavra, ela tem que estar aonde, irmãos? Na sua boca. Eu tenho que falar da palavra, combatendo tudo aquilo que o inimigo se levantar contra nós, como Jesus em Mateus 4, lá no deserto, que o inimigo vinha com uma, Jesus usava a palavra para combater. A palavra estava na boca de Jesus, irmão. Satanás falou, transforma essas pedras em pão. Já falou assim, nem só de pão vive o homem. Olha que coisa bonita. Mas atire daqui, porque está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos para te guardar. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Na boca de Jesus estava a palavra. Ele falava a palavra, ele proferia a palavra, ele ensinava o Evangelho. Na boca do cristão tem que estar a palavra de Deus. Aí o poder se manifesta. Lembre-se lá de Efésios, irmãos, é o tema de hoje. O poder de Deus, o grande poder de Deus age em nós. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse poder grande está ao nosso dispor. Qual é a primeira fonte do poder? A palavra. Se eu quero que a palavra de Deus, o poder que há nela, se cumpra na minha vida, suas promessas, então ela tem que estar junto de mim. Ela tem que estar na minha boca e tem que estar no meu coração. Eu tenho que guardar a palavra. Eu tenho que esconder a palavra. Irmãos, às vezes a gente perde muito por não guardarmos a palavra. Nos esquecemos das pregações, dos ensinos. Removemos os marcos antigos, os postes que nos guiavam.
Sabe, não temos o hábito de fazer anotações, e aí as palavras vão se perdendo. Irmãos, guarde a palavra no teu coração. A palavra de Deus você tem que cumpri-la. Se eu venho à igreja, mas eu saio daqui e esqueço do que foi falado, então eu só participei de uma palestra. Como se fosse uma palestra de alguém do mundo, aí uma palestra motivacional, uma palestra empresarial, porque eu vou ali, assisto, acho legal, mas eu saio dali e não provocou mudança. Quando eu guardo a palavra no meu coração, aquela palavra implica em mudanças, em alterações. Aquela palavra me faz ter atitudes diferentes, ações diferentes, porque é a palavra de Deus. Jesus disse que aquele que ouve, mas não pratica, ele se assemelha ao homem que constrói a casa sobre areia. Então eu tenho que ouvir a palavra, fazer ela estar junto de mim, eu tenho que fazer ela estar na minha boca e no meu coração, porque daí eu vou confessá-la. Olha o verso 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Aí vem a salvação, aí o poder da palavra entra em operação. Então não seja só ouvinte, seja praticante. Essa é a primeira fonte de poder. A segunda grande fonte de poder, essa é a maior de todas elas, é o nome de Jesus. O nome de Jesus. Filipenses, você vai um pouco aí para frente, Filipenses capítulo 2, lá no versículo 9, é um versículo muito conhecido, no nosso meio, e aqui eu vou falar dessa segunda grande fonte de poder, que é o nome de Jesus. Esse nome, irmãos, tem poder, hein? Vamos ver? Pelo que também Deus o exaltou, e o exaltou de que forma? Soberanamente, uma forma soberana, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Irmão, imagine, Deus exaltou a Jesus soberanamente e deu a ele um nome, olha, presta atenção aqui, um nome que está acima, que é maior, que sobrepuja qualquer outro nome. Todos os outros nomes estão abaixo do nome de Jesus. Covid, câncer, seja lá o que for, irmão. Seja lá o que for, que raio que for, está abaixo, porque Deus exaltou o nome de Jesus. O nome dele está acima de qualquer outro nome. Às vezes a gente olha muito para as coisas que nos cercam e nos rodeiam, e até mesmo exaltamos os nossos problemas e nos esquecemos de olhar para cima, porque quando nós olhamos para cima vamos se lembrar que ainda que o nome daquele problema que enfrentamos seja um nome pesado, seja um nome difícil, é tão difícil, irmão, quando uma pessoa vai ao médico e o doutor fala, olha, infelizmente você está com câncer. Esse nome assusta qualquer um. Ou não assusta, irmão? Claro que assusta. Causa medo, causa pânico. Mas aí eu tenho que me lembrar, não, esse nome, ele é pesado. Ele é um nome que traz medo. Mas acima desse nome, existe uma fonte de poder. Um poder que age em nós. Olha que lindo, irmão, que age em nós o mesmo poder, que a Bíblia diz que é grande, que ressuscitou a Jesus. Esse poder está em nós. Então maior é esse poder, maior é Jesus na nossa vida.
Porque Ele está por cima. Então, porque Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, quando ele for proferido, clamado, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu já vi nisso, irmãos, autoridades médicas, médicos que talvez assim tenham o pé atrás com a questão do evangelho, com questão de Deus, alguns até ateus, e que desenganam uma pessoa, fala: olha, infelizmente essa situação é inoperável, infelizmente não há o que a medicina possa fazer, e aí daqui a pouco a pessoa se recupera, daqui a pouco a pessoa é curada, e aí ele fala: meu Deus, como que aconteceu isso? Pois é, porque aquele problema não era maior que o nome de Jesus, aquele problema se dobrou diante de Jesus, aquele joelho se curvou diante de Jesus. Aí alguns médicos falam assim: isso daí são milagres da medicina, né, mano? Mas não é milagre da medicina, é milagre dos céus, é porque aquela pessoa ousou clamar o nome de Jesus, invocar o nome de Jesus. É a segunda e, na minha opinião, a maior fonte de poder, o nome de Jesus. Pastor, eu posso usar o nome de Jesus? Você pode, e não é eu que estou te autorizando, não. Quem te autorizou, quem deu carta branca, quem permitiu que você usasse o nome de Jesus, foi Ele mesmo. Lá em Marcos capítulo 16, vamos lá, Marcos 16. Aqui também existe uma orientação importante para aqueles que ainda não desceram as águas, porque quem ainda não se entregou totalmente a Jesus, esse nome não vai funcionar como deveria funcionar, esse nome está falhado para aquele que ainda não passou pelas águas. Eu vou te mostrar isso na Bíblia, vamos lá? Marcos 16. Quem crer e for batizado, você crê? Creio. Então passe pela água do batismo. Porque se você crê e for batizado, você vai ser o quê, irmãos? Salvo. Agora, aquele que não crê, aquele que não se batizou, ele será o quê? Quando isso é muito forte, irmãos, é muito sério. A salvação, ela é tão importante. O batismo é tão importante que ele está ligado, conectado à salvação. Olha a importância do batismo. Existe aquela condicional. Para ser salvo tem que passar pelo batismo. É claro que existem casos urgentes, existem situações que às vezes não dá tempo da pessoa se batizar. Como o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz, no último momento da vida dele, aceitou ao Senhor, se arrependeu de seus erros. Ele foi batizado nas águas? Não, mas foi salvo. Jesus falou: ainda hoje você está comigo no paraíso. Então existem exceções, mas a regra, irmão, se eu vejo um acidente, vejo que alguma pessoa está ali morrendo, se eu vou num hospital, às vezes a pessoa está ali nos últimos momentos da vida, eu vou lá, prego o evangelho, peço para a pessoa aceitar a Jesus como seu suficiente, único Salvador e Senhor, peço para ela se arrepender dos seus pecados, para ela consertar o que tem que consertar, e eu creio também em salvação. Se há um arrependimento sincero, uma entrega sincera. Então existem as chamadas exceções, mas em regra eu tenho que batizar para ser salvo. Aí eu creio em Jesus, me batizei, estou salvo. 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Quem foi o que creu? O que se batizou. Quem creu, foi batizado, será salvo. E aí esses sinais, eles começam a seguir, a acompanhar aqueles que creram, aqueles que se entregaram a Jesus, que nasceram de novo. Aí Jesus disse: em meu nome
nome, vocês vão usar o meu nome, eu dou a vocês essa autoridade, em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês falarão novas línguas, em meu nome vocês pegarão nas serpentes, em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, em meu nome vocês imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então quem é que me deu autoridade para usar o nome dele? Ele mesmo. Jesus me deu aval, carta branca. Ele falou: você crê em mim? Creio, então se batize, para que esses sinais sigam aquele que crê. Aí você vai usar o meu nome e você vai curar enfermo. Você vai usar o meu nome e você vai falar uma nova língua. Você vai usar o meu nome e até aquilo que de mortífero você está tomando, aquilo não vai fazer mal algum. Deus vai te livrar dos remédios, vai te livrar da perturbação, vai te livrar do inferno, vai te livrar de tudo quanto é mal. Em nome dele você vai expulsar demônio. Imagine, irmão, você vai mandar o demônio embora e o demônio vai ter que obedecer, porque você vai usar esse nome com autoridade. O nome de Jesus. O nome de Jesus, irmão, só não funciona quando uma pessoa quer usar o nome, mas está em prática pecaminosa. Aí não funciona mesmo. A Bíblia narra a história, não sei se você se lembra, dos filhos de Cefas, que viram Paulo expulsando o demônio, acharam bonitinho e quiseram fazer igual. Aí chegaram lá para o espírito maligno e falaram assim: ó, em nome de Jesus a quem o Paulo prega. Eu nem conheço esse Jesus, mas o Paulo prega dele, eu estou usando esse nome e eu mando você sair. Ah, irmão, o diabo olhou para a cara deles. Falou assim: olha, eu conheço Jesus, eu bem sei quem é Paulo, mas vós, quem você acha que é para proferir o nome de Jesus? Quem você não tem essa autonomia, você não tem, Jesus eu conheço, e diante desse nome eu me dobro, eu confesso, ele é Senhor. Paulo eu sei quem é, quando Paulo usa o nome, eu também tenho que ir embora, mas você vive uma vida toda torta, e aí você quer proferir o nome e acha que vai funcionar? Não vai. Paulo ensinou isso com todas as palavras ao seu obreiro fiel Timóteo. 2 Timóteo, o Paulo ensina o seu obreiro fiel, irmãos, capítulo 2, 2 Timóteo 2, que para usar esse nome, tem que seguir essa orientação. Capítulo 2, verso 19, de 2 Timóteo. Aprenda a palavra de Deus, irmão. Essa palavra muda a tua sorte. Diz assim: todavia, isso aqui vai acontecer a vida toda. O fundamento de Deus, ele fica firme, confirmado, tendo este selo. Então tem essa garantia. Que selo é esse? O Senhor conhece os que são seus, suas ovelhas, seu aprisco, aqueles que realmente são dele, não de boca, mas de coração, que amam a Deus, servem a Deus, obedecem. Deus sabe, conhece os que são seus, e qualquer que profere, que fala, que usa o nome de Cristo, qual é a recomendação? Aparte-se da iniquidade. Você quer proferir o nome de Jesus? Você quer usar o nome de Jesus? Então distância da iniquidade. Quando você vê iniquidade, você fecha os olhos. Na hora que você vê iniquidade, você corta o caminho. E olha que o diabo, irmãos, ele é tentador. Ele vem, ele se aproxima, ele é sorrateiro, ele é malandro, irmãos, ele é tinhoso, ele vem com as suas artimanhas, ele cria situações, ele traz a tentação, e se eu não me atentar para isso, não me vigiar, eu cedo à iniquidade. Aí quando eu cedo à iniquidade, eu vou proferir o nome, mas eu vou proferir igual os filhos de Cefa, eu vou usar o nome, mas não vai operar. O diabo vai olhar e falar assim: olha, você está usando o nome, mas você não tem essa autoridade. Lembra que no caso dos filhos de Cefas, o demônio, diz a Bíblia, que se assenhorou deles, rasgaram a roupa deles, e eles tiveram que nus voltar para casa envergonhados.
Então, irmão, Deus conhece os que são seus. Eu acho isso muito bonito e eu sempre oro para que Deus me reconheça como um filho dele. Eu quero ser reconhecido por Deus. Eu não quero bater na porta e o Senhor olhar e falar assim: ó, eu não te conheço, como as virgens nécias. Eu não quero ser um estranho, eu quero fazer parte do aprisco. Eu quero ser ovelha do Senhor, porque Ele conhece os que são seus. Diga: eu sou do Senhor. Diga com mais fé, diga: eu sou do Senhor. Pergunta para o vizinho, diga: você é do Senhor? Você é? Se é, amém. Se não é, seja, se torne, para que a segunda grande fonte do poder aconteça na tua vida. Bom, então vamos se lembrar, Efésios 1, olha só, que coisa linda. O grande poder de Deus age em nós. Que poder é esse? É o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse poder está à nossa disposição. Qual é a primeira fonte desse poder? O Evangelho, a palavra de Deus. Qual é a segunda fonte desse poder? O nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. E a terceira fonte de poder? O Espírito Santo. Não podia faltá-lo, né? Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Lá no versículo de número 8. Atos 1, 8. Esse versículo, irmãos, eu amo muito esse verso. É uma palavra que Deus usa muito para falar comigo, me ensinar. Mas recebereis a virtude. A palavra virtude é igual a poder, tá? Autoridade. Então você recebe o poder, a virtude do Espírito Santo. É dele que você recebe. Então a terceira fonte da virtude, do poder, é o Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Esse Espírito que há de vir sobre vós. E quando ele vem, você recebe essa virtude, ser-me-eis, olha o que você se torna, uma testemunha. Você passa a contar os feitos, as obras, as curas, os milagres. Você vira uma testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até em Campo Largo. Diga graças a Deus, irmão. Está escrito aí, ó, até os confins da terra. Aonde esta palavra chegar? Hoje está chegando aqui para nós em Campo Largo. Então a virtude de Deus vem sobre nós no derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito vem e me concede tal virtude, eu me torno testemunha. E eu quero que você conte muitos testemunhos. Eu quero que você conte muitos depoimentos. Hoje, quarta-feira, poderia falar de tantos testemunhos, mas hoje, como é quarta-feira da família, o testemunho que eu quero ouvir seu: o marido que converteu, a esposa que converteu, os filhos que se converteram, o casamento que foi edificado, a separação que não aconteceu, a união, o amor, a paz, a família aceitando a Jesus, passando pelas águas do batismo. Esse é o testemunho que eu quero ouvir de você. E que você vai contar em nome de Cristo. Mas você tem que ter o Espírito Santo. Por isso a insistência dos pastores ao convidar: venham na igreja no domingo, irmão, domingo não falte, irmão, domingo não perca, irmão, venha domingo, porque domingo é o dia mais especial que nós nos reunimos para buscar o Espírito Santo. Você compreende? É o dia dedicado ao louvor, à adoração. É claro que todo dia nós buscamos, mas assim o Espírito Santo, ele é concedido a nós, irmãos, em porções até que haja o transbordar. O Davi diz: unja minha cabeça com óleo, para que o cálice, o quê, irmãos? Transborde. Então Deus derrama uma unção, vai derramando unção sobre nós. E essa unção vai enchendo o nosso vaso de azeite. E aí a gente transborda. Eu quero me transbordar desta presença de Deus, então eu tenho que buscar o Espírito Santo.
Eu tenho que louvar a Deus, irmão. Por isso que eu gosto de quando eu oro, eu gosto de sentir a presença de Deus, porque essa presença de Deus que a gente se refere, a gente sabe que nós falamos presença de Deus, mas aquela presença que estamos sentindo é o que, irmãos? É o Espírito Santo, porque foi Deus quem enviou o Espírito Santo, a pedido de Jesus. Jesus falou assim: olha, eu vou, mas eu não te deixarei órfão. Não vou te deixar sozinho, não vou te deixar desamparado, eu enviarei o Espírito Consolador. Então hoje, você sabe que Deus está nos céus, né? E o seu Espírito continua aqui fazendo o seu querer. Então quando nós sentimos a Deus, é a presença através do Espírito Santo. Eu quero receber essa virtude, a terceira fonte do poder. Na verdade, eu quero a união dessas três fontes: palavra, o nome de Jesus e o Espírito Santo. Aí a unção é completa, é uma plenitude mesmo de poder. Vai algumas folhas aí para frente, Atos capítulo 5, lá na altura do verso 32. Vamos aprender aqui como nós podemos fazer para nos apropriarmos também dessa virtude, a virtude do Espírito Santo. Pastor, o que eu faço para receber o Espírito Santo, para tê-lo dentro de mim, para que esse poder me complete, né? E nós somos testemunhas acerca destas palavras, e nós não somos as únicas testemunhas, temos nós e também quem é testemunha, irmãos? O Espírito Santo, que Deus deu, a quem Deus deu o Espírito Santo, por testemunha. Ele deu, ele presenteou. Você vê que ninguém compra o Espírito Santo, ele é dado, ele é concedido por Deus. Deus deu àqueles que lhe obedecem. Irmão, se eu não obedeço, não adianta eu achar que vou receber o Espírito Santo. Você tem que obedecer. Não há como eu comprar o Espírito Santo. Tentaram fazer isso uma vez, quando viram Pedro impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, tentaram comprar, falaram: Pedro, nos vende esse poder, eu também quero isso, eu quero colocar a mão nas pessoas e elas receberem o Espírito. Pedro falou: pega esse dinheiro e vai para a tua perdição. Não há como comprar o Espírito Santo. Pastor, fala o valor aí, eu vou fazer um cheque agora, eu vou passar o cartão. Quanto que no Espírito Santo você não compra? O Espírito Santo você o recebe, Deus é quem te dá, e Ele dá a todos que obedecem. Obedece, irmão, obedeça a Deus, mas obedeça 100% de Deus. Faça uma retrospectiva. Pense nessa semana, nesse dia. Pense nos últimos acontecimentos da sua vida. Veja se em alguma partezinha você não está obedecendo. Ah, pastor, poxa, naquela parte ali eu não estou obedecendo ainda. Na parte que Jesus fala sobre o perdão, na parte que Jesus fala sobre abandonar a velha criatura, na parte que, pastor, na parte do batismo, você falou hoje, pastor, não obedeci isso ainda. Eu ainda não obedeci a parte do dízimo, a parte da oferta. Eu não obedeci ainda a parte, sabe? Então obedeça, para que você receba a terceira fonte do poder. O Espírito Santo. Deus quer te dar o Espírito Santo, e ao receber, você terá virtude, e será uma testemunha. Aí, meu irmão, se prepare para contar bênçãos extraordinárias, para contar milagres extraordinários, porque Deus te visitará, em nome de Jesus. Aí você vai usar o nome tal qual Jesus usava. Lá em capítulo 10, vai lá, Atos 10, 38, é um verso tão conhecido, né? Olha só, 10, 38, Atos 10, 38. Como Deus, Ele ungiu, Ele capacitou a Jesus de Nazaré. E qual foi a unção que Deus deu a Jesus? Ele ungiu com o Espírito Santo e o que mais, irmãos?
Com virtude. Então Jesus recebeu do Pai uma unção. O nome desta unção, Espírito Santo. Junto com o Espírito Santo, ele recebeu virtude. E é o mesmo que acontece conosco. A gente acabou de ler Atos 1:8. Eu recebo o Espírito, a virtude desce sobre nós, nos tornamos testemunhas. Então Jesus também foi ungido com a mesma unção que nós, com o Espírito Santo e com virtude, o qual ele pega esse Espírito, essa virtude, e ele andou por esta terra fazendo o bem, o correto, e curando a todos os oprimidos do diabo. E sabe por que ele tinha sucesso em tudo que ele fazia? Porque Deus era com ele. E assim como Deus foi com Jesus, irmãos, que Deus também seja com cada um de nós. Que Deus seja conosco. Que Deus nos habilite. Essa virtude dada a Jesus também foi dada a nós. Essa é a terceira fonte do poder, o Espírito Santo. Foi aquele que Jesus recebeu e saiu pelo mundo e fez o bem. Você também pode sair pelo mundo e fazer o bem. Você também pode curar os oprimidos do diabo. Você também pode, Deus através de você pode curar muita gente, pode libertar muita gente, porque Deus era com Jesus e Deus é com você. Diga, Deus é comigo.